Como vimos em aulas anteriores, a matéria seria formada por partículas indivisíveis, que seriam os átomos, tá? Que se organizariam de alguma maneira e formaria aí o cristalino. Tá? Então, a compreensão de muitas das propriedades físicas dos materiais está fundamentada no conhecimento da matéria em sua escala atômica, ainda mais das forças interatômicas que unem esses átomos. Sabemos que a matéria é a junção de moléculas. Logo, para que a molécula tenha sido originada, a ligação simples entre seus átomos foi formada. Assim, a energia de ligação está envolvida na quebra ou na formação de uma ou mais ligações entre os átomos de uma molécula. Deste modo, podemos definir que a energia de ligação entre dois átomos corresponde à energia necessária para separar esses dois átomos até uma distância de separação infinita. Como vimos, os átomos são formados por cargas positivas em seu núcleo, ou neutras também, e negativas no seu entorno. Logo, a grandes distâncias, as interações entre as cargas envolvidas são praticamente desprezíveis. Contudo, à medida que esses átomos se aproximam, cada uma exerce força de atração ou repulsão um sobre o outro. Matérias que possuem grandes energias de ligação, em geral, possuem temperatura de fusão elevadas. À temperatura ambiente, as substâncias sólidas são formadas devido a energias de ligação elevadas, enquanto que nos casos que existem apenas energias de ligação, o estado gasoso é favorecido. Os líquidos prevalecem aí quando as energias são de magnitude intermediária. Bem, aproveitando que vocês já estudaram física, faremos uma analogia com o proposto da lei de Charles Augustus Coulomb, tá? Ou simplesmente a lei de Coulomb, que se refere a forças de interação, seja ela de atração ou repulsão, entre cargas elétricas pontiformes, ou seja, com dimensão e massa desprezível, adequando-se aí ao modelo proposto aí, que é o modelo atômico. Por esse motivo, de maneira análoga, vamos fazer essa condição aí, essa comparação aí com os átomos. Então, o que a lei de Coulomb enuncia é que a intensidade da força elétrica de interação entre cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Assim, por esse motivo, o gráfico do proposto de Coulomb assume o aspecto demonstrado aqui pelo gráfico. Compreendida a analogia, a força de ligação é a força de atração ou repulsão em função da distância de separação entre dois átomos ou íons. Logo, a força de ligação líquida, F, é igual à soma das forças de atração, Fc, ou de repulsão, ilustradas aqui no gráfico. Então, nós temos aqui a força de atração, Fc, tá? que rege aí segundo a lei de Coulomb, e Fr aqui a força de repulsão. Quando as forças de atração estão equilibradas, a força de ligação está em equilíbrio, a uma distância denominada de comprimento de equilíbrio. Então, esse A0 aqui
identificado na figura. Ou seja, a soma dos raios atômicos dos elementos envolvidos. Olhando para o gráfico, percebemos que enquanto a força repulsiva Fr em função de A segue uma função exponencial, a força de atração ou coulombiana, Fc, segue uma função inversamente quadrática. Coloquei aqui as equações apenas para ilustrar a condição das funções, embora que não iremos nos debater sobre esses aspectos para não perder o foco sobre a compreensão do comportamento dos materiais. Compreendido a relação da resultante gerada do somatório das forças de atração e repulsão, veremos agora a relação entre a energia gerada. Então, a palavra energia, na física, ela pode ser representada pela capacidade de produzir trabalho. Assim, o trabalho ou simplesmente a energia são gerados uma vez que a força é colocada sobre um objeto de massa conhecida, ao qual realiza um deslocamento. Então, essa é a proposta. Para que os átomos estabeleçam ligação entre si, precisam atingir sua estabilidade eletrônica. Isto é, eles saem de uma situação de maior energia para uma condição mais favorável, ou seja, uma de menor energia. Tal fato ocorre justamente onde as forças de atração e repulsão se anulam, gerando um mínimo de energia. Então, observando aqui o gráfico, tá, temos que quando dois átomos estão muito distantes entre si, a interação praticamente inexiste, fazendo com que a energia tenda a zero. À medida que a distância diminui, a estabilidade aumenta, principalmente em virtude da atração entre o núcleo e os elétrons. Para distâncias menores do que a de equilíbrio, que ocorre aqui, tá? Há uma forte repulsão entre o núcleo, fazendo com que a curva suba muito rapidamente. Então, a gente tem a condição onde os átomos afastados com a distância infinita, praticamente não há interação, não gerando energia. À medida que eles se aproximam um do outro, essa geração de energia é aumentada, chegando ao ponto de se ter o menor pico de energia, que é justamente onde ocorre a região de equilíbrio. A partir do momento que essa distância ela é menor do que a distância de equilíbrio, essa repulsão entre os átomos ela fica bastante acentuada por conta da repulsão entre os núcleos, fazendo com que ela suba muito rapidamente. Como vimos, a força de ligação está diretamente relacionada à energia de ligação. Assim, a energia de ligação está relacionada à força de ligação por meio da expressão diferencial, ou seja, a curva da força de ligação líquida é derivada da função da energia de ligação, resultando na equação representada aqui e na evolução do gráfico demonstrado. Tá? Como falamos, não vamos nos debruçar sobre a questão matemática para não perder o foco sobre o entendimento e devido à complexidade do tema. Então, nós ainda temos o seguinte, que a relação entre o comprimento de ligação, tá, na condição de equilíbrio, o A0, corresponde a um F0, tá? Que também corresponde ao mínimo da curva de energia representada aqui no gráfico.
Este conceito é importante, pois as posições estáveis de íons correspondem ao mínimo de energia. Assim, o comprimento de ligação em equilíbrio é igual à soma dos raios iônicos, ou seja, o nosso A0, que é igual ao R1 mais o R2. Neste exemplo, seria a soma dos raios do sódio mais a soma do raio do cloro. Bem, retomando ao caso do estado dos materiais, relacionando com a interação dos átomos, para materiais sólidos, as forças de atração entre os átomos, para mantê-los unidos, é bastante elevada. Caso contrário, os átomos seriam facilmente separados, né? Então, portanto, as propriedades de qualquer material dependem das forças interatômicas presentes. As atrações interatômicas são consequência da estrutura eletrônica dos átomos, seja recebendo, perdendo ou compartilhando elétrons. Existem basicamente três tipos de ligações químicas, ou primárias, ou ainda estruturadas como sendo ligações fortes. Nós temos a ligação do tipo iônica, covalente e metálica. Tais ligações ocorrem quando elétrons do orbital externo são transferidos, seja ganhando ou perdendo, ou compartilhando os elétrons. Só lembrando que a facilidade em ganhar elétrons é dada pela eletronegatividade e a de perder pela eletropositividade. Existem ainda aqueles átomos que não apresentam a facilidade em ganhar ou perder elétrons. Existem ainda, além das ligações do tipo primária, existem ligações do tipo secundária, ou simplesmente fracas, que deixaremos um pouco de lado, já que não apresentam tanta participação na construção civil, apesar de que já existem estudos com materiais avançados formados por esses tipos de ligação, tá? Por conta da leveza dos componentes. O primeiro tipo de ligação que falaremos será as do tipo iônicas, que são resultantes da interação entre íons positivos, que são os cátions, e os negativos, que são os ânions, onde ocorre a transferência de elétrons de um átomo para outro, ou seja, de elementos eletropositivos com elementos eletronegativos. A ligação iônica tem a característica de ser não direcional, ou seja, a magnitude da ligação é igual em todas as direções ao redor de um íon formado, fazendo com que haja o amontoamento, de átomos. Os materiais formados por esse tipo de ligação são, no geral, rígidos, duros e quebradiços, mal condutores no estado sólido e possuem ponto de fusão e ebulição bastante elevados. Ou seja, as ligações do tipo iônica tipificam os materiais do tipo cerâmico, das ligações do tipo covalente, né? Enquanto a ligação iônica ela é não direcional, ou seja, formam um amontoado de átomos, a covalente é altamente direcional. Tá? Então, ela tem uma característica, tá, bastante marcante. Existe o compartilhamento de elétrons entre átomos adjacentes, onde cada um contribui com pelo menos um elétron para a ligação. E os elétrons compartilhados podem ser considerados como pertencentes a ambos os átomos. Pode ocorrer entre 1
ou mais pares de elétrons. Para cada par pode ser representado por traços. Então, ligações simples por um traço, dupla por dois e assim por diante. Os átomos poliméricos tipificam esse tipo de ligação, sendo a estrutura molecular básica uma longa cadeia de átomos. Bem, normalmente a ligação do tipo covalente ela se dá entre elementos eletronegativos. Contudo, é possível a existência de ligações interatômicas que sejam parcialmente iônicas e parcialmente covalentes. Para a gente identificar isso, a gente vai dar uma olhada para a nossa tabela periódica. Quanto maior for a diferença entre as eletronegatividades, ou seja, a capacidade de um átomo de atrair elétrons para ele, formando o amontoamento, mais iônica será a ligação. Por outro lado, quanto menor for a diferença de eletronegatividades, maior será o seu grau de covalência. Bem, vamos falar agora das ligações do tipo metálico. Então, enquanto na ligação do tipo iônica envolve a transferência de elétrons e é não direcional, a covalente envolve o compartilhamento de elétrons e é direcional. Já na ligação do tipo metálica, envolve o compartilhamento de elétrons e é não direcional, ou seja, se amontoam assim como os materiais formados por ligações do tipo iônica. Esse tipo de ligação ocorre normalmente entre metais e envolve a interação entre os elementos eletropositivos. Existe a formação de íons positivos, identificados aqui, tá? Por esse maisinho, tá? E a formação de elétrons livres, né? Chamado comumente também de nuvem eletrônica, tá? Que são originados da última camada de valência e que são, na verdade, fracamente presos ao átomo. Então, nessa outra figura aqui, nessa outra ilustração, nós também temos a mesma ilustração, tá? Um pouco diferente, tá? Mostrando aqui justamente a figura dessa nuvem eletrônica formada aí por esses elétrons fracamente dispostos nas últimas camadas de valência. Ainda em relação à ligação do tipo metálica, tá? Os elétrons livres ou os elétrons conhecidos como elétrons deslocalizados justificam as elevadas condutividades elétricas e térmicas típicas dos metais. Então, assim como o amontoado dos átomos que formam o cristalino do material, justificam as propriedades mecânicas e a densidade elevada dos metais. Então, a elevada força de ligação, ela ainda justifica a elevada resistência à tração e também, né, ao elevado ponto de fusão, entre outras características. Existe ainda, né, como comentamos, as ligações do tipo secundárias, ou conhecidas também como do tipo Van der Waals. Então, que são normalmente fracas e em relação às ligações do tipo primário. Então, ocorre geralmente, normalmente, né, entre átomos nêutrons e gases novos. Então, pelos motivos já expostos, não serão muito explorados, tá? Deixando aqui algumas informações sobre o tema. Bem, aqui eu deixo um resumo, tá, entre as ligações, mostrando aqui, aqui embaixo, tá, um poliedro,
onde em cada aresta contempla um tipo de ligação. Então aqui nós temos as covalentes, aqui as metálicas, aqui as iônicas e aqui as secundárias. Então percebam que os semicondutores, tá, eles encontram-se aqui nas ligações do tipo covalente, enquanto que os polímeros, tá, encontram-se posicionados em uma classificação intermediária entre as ligações do tipo covalente e secundária, tá? Enquanto que as cerâmicas e vidros apresentam também uma classificação intermediária entre as ligações do tipo covalente e iônica, enquanto que os metais se posicionam exclusivamente, né, entre as ligações do tipo metálico. Por fim, um quadro resumo, tá, que traz aí a intensidade e algumas propriedades relacionadas com as ligações entre os átomos. Então, teremos a classificação indo de alta a baixa, tá? E a intensidade variando aí de 1 até 4, tá? Onde o 1 é o mais alto e o 4 o mais baixo. Então, apenas para vocês relacionarem aí, né, cada propriedade ilustrada com os tipos de ligação. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até mais.